Vamos falar sobre a visão sistêmica das traições. Não aqueles relacionamentos abertos, onde o casal se diverte, entram e saem pessoas, porque é uma relação superficial. Isso não dá para chamar de traição. Mas quando há um casal que se constitui como tal há muito tempo, que tem um acordo, um processo de união, um objetivo em comum, e se apresenta para a sociedade como um casal, mas tem um lado oculto, um dos dois, tem uma terceira pessoa na relação, que é oculta. E todo aquele que é oculto, que não pode ser visto, não pode ser conhecido, claramente representa um excluído do passado. Se é uma mulher, esse terceiro elemento, que mulher é essa? Que precisa entrar, mas fica na coxia do teatro. Ela está passando cola para o ator falar, mas ela não é vista. Ela interfere no casamento. A favor, às vezes traz leveza, tira algumas obrigações da outra mulher, mas outras vezes o marido é como se fosse uma marionete na mão dela. Quem manda é ela na relação. É um poder oculto. Isso também acontece se for o contrário. Se a mulher tiver um amante e esse amante recebe muitos benefícios que deveriam ser para o marido, talvez até use de muitas coisas que é o marido que proporciona. E aí a gente pensa assim, ele é oculto para um, mas ele tem total influência sobre o outro. É como se tivesse um jogo de poder. E quem era essa pessoa que inicialmente não foi vista numa relação? Talvez uma primeira noiva do pai ou da mãe que foi abandonada. Talvez mulheres que viviam de prestar esse tipo de trabalho e tiveram filhos que não nasceram ou que nunca conheceram seus pais. Quem eram antigamente as pessoas que não eram vistas na sociedade, mas que eram muito úteis para manter a sociedade? Basicamente é isso que uma amante ou um amante representa na relação. Ele influencia, mantém, sem ser conhecido. Ele se beneficia, mas ao mesmo tempo ele é impedido de ter uma vida própria, porque ele tem que viver sempre na coxia. Ele nunca vai receber o aplauso como ator principal. Nesses anos todos, eu atendi muitas pessoas que tinham casos extraconjugais, de todos os tipos. Há muitos anos, os dois amantes eram casados ou um só. Porque é diferente quando a pessoa tem vários casos extraconjugais. Aí ela está procurando uma figura paternal ou maternal. Ela está procurando o terceiro, que na verdade é o primeiro que nunca existiu. O que nunca deu o suficiente. E cada hora vai ser uma pessoa diferente. Assim que ela cai na real que não é quem ela buscava, naturalmente ela vai atrás de outra pessoa. O que eu quero dizer aqui é quando a pessoa se mantém por muito tempo num caso extraconjugal. Qual é o benefício que ela tem com isso? E do que ela foge vivendo isso? Quem ela inclui através desse amante? E como é viver na mentira? Porque a traição exige muita criatividade, muito jogo de cintura e muita mentira. Não só àquela pessoa com a qual você tem um compromisso, mas com seus familiares, com os familiares daquela pessoa, filhos, todos esses são enganados. Basta imaginar que um dia isso fosse descoberto. Todas aquelas pessoas que gostam muito de você, no dia seguinte,
quando soubessem que você enganou todas elas, te jogariam no limbo. Dificilmente alguém ficaria do seu lado. E é muito fácil tomar o partido daquele que é a vítima nesse caso, daquele que foi enganado. Muito embora essa pessoa não sabe ainda, talvez, mas teve um livramento. Porque quando um segredo assim vem à luz, ela se liberta. Porque ela intui, sim, e no inconsciente ela sabe, que há interferência nessa comunicação entre ela e o cônjuge. É mais fácil a gente pensar que são os homens que têm amantes. Eu acho que não. Talvez as mulheres sejam apenas mais hábeis em camuflar. Como se resolve isso sistemicamente? Todas as pessoas envolvidas precisam de ajuda. Aquele que trai, o traído e o terceiro elemento. Todos eles estão emaranhados com alguém do passado. Aquele que não pode ser visto tem que se perguntar: quem antes de mim foi excluído? Quem serviu a um casal, mas não foi visto? Quem foi destruído numa relação? Aquele que trai precisa olhar a quem ele busca, quem ele projeta naquela pessoa que é o amante. Que necessidade ele tem de viver mentindo e enganando, principalmente a si mesmo, de que tudo vai acabar bem, de que o que ele está fazendo é o melhor para todos, de que é assim que ele mantém o casamento, de que ele tem várias desculpas porque ele age assim. A mentira é o tema dessa pessoa. Quem mais enganou e mentiu antes dele? E aquele que é traído. Por que ele precisa acreditar em contos de fadas? Por que ele não pode acreditar nos próprios olhos ou na intuição? Por que não pode ver? Por que não pode ter o melhor para si? Por que mesmo, sendo oficial, se sente o pequeno, o menor? Quem mais, antes dele, viveu essa mesma situação? De ter uma figura pública, que aparentemente é bem-sucedido, mas sabe muito bem que vive uma falácia, que vive uma história que não é sua. E aqueles que estão ao redor e percebem a situação, sejam familiares, amigos, por que eles têm que ser plateia de um drama triste? Porque eles precisam ser cúmplices, às vezes, de uma situação que eles não gostariam de estar envolvidos, mas se sentem impotentes para resolver qualquer coisa. E quando esse casal ainda inclui os filhos nessa história, porque às vezes há um filho ou uma filha que sabe que o pai ou a mãe trai o outro. E esse imediatamente perdeu seus pais. Porque ele sabe que tudo aquilo é uma imagem criada para a sociedade, mas que ele de verdade não vive numa família estável ou equilibrada. E certamente fica obrigado a tomar partido, talvez não consiga mais nem olhar nos olhos do pai ou da mãe, o traído que seja, porque se sente tão culpado quanto. A vergonha diante das pessoas, porque sempre terá a impressão que alguém sabe. Quantas histórias ocultas tem numa traição? Quantas dores foram segredos que nunca foram contados? O que cada um pode fazer? Trabalhar com si mesmo, porque não tem nada a ver com os outros. Cada um substitui alguém. Cada um tem que encerrar esse capítulo por si mesmo. Tem que fazer uma escolha madura e persistir nela.
de não mentir, de não se deixar ser enganado, de não viver como excluído e não presenciar coisas sobre as quais não pode falar. Todos têm que fazer essa escolha porque isso seria mais honesto com eles mesmos. A alma deles se sentiria em paz e toda a ancestralidade também. Pode ficar sozinho, pode viver relacionamentos superficiais e abertos. Porém, viver um casamento oficial de uma mentira por trás corrói o caráter, o humor, o estado mental, abala o emocional, adoece. Não há felicidade na mentira, na traição. Só dor. E às vezes, a pessoa simplesmente rompe a relação e vai viver com outro. Isso também é um assunto muito delicado, porque a pessoa tem o direito de errar e começar de novo. Mas não imediatamente. Mas não sem respeitar o luto da primeira relação. Para que se sinta livre de fato, para viver uma relação melhor no futuro. Se você olha para trás e só tem pessoas destruídas que você deixou, como você vai se sentir livre? E o outro que virá viver com você, digno de ocupar aquele lugar. Se quem saiu antes, saiu tão mal. São questões que exigem muita maturidade, muito respeito, coerência, coragem. Só assim se liberta o passado e se vive um presente melhor. Há um casal com uma amante. Onde entra a amante? Aqui? 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 Que lugar que esse casal coloca a amante? Quando ele olha para ela, quem ele vê? Quando ela olha para ele, quem ela intui? E aqui, olhando do ponto de vista do amante da mulher, aonde é o lugar dele? É uma sombra dela? Está entre os dois? É uma ponte entre eles? Quando ela olha para o marido, ela busca um outro homem? E quando o marido olha para ela, ele intui a presença do outro. E no caso dos dois terem amantes, é como se eles tivessem duas pessoas ocultas atrás deles. O amante dela e o amante dele. Como é olhar para o triângulo amoroso? Do ponto de vista de uma amante ou de um amante que está fora daquele casal. De verdade, quem eles estão procurando no amante? A mãe de. Talvez a mulher que trai ainda precisa se reconciliar com sua mãe. Talvez o homem que trai ainda está buscando uma mulher que não foi vista nessa família. E os amantes? Quem eles buscam? Eles também representam os não vistos, os excluídos. E a estes eles precisam olhar e incluir para que possam existir. Portanto, cada elemento traz em si um oculto,
por trás, que é o que move a essa busca de se reconciliar consigo mesmo e com o seu passado. Independente de quem são essas pessoas lá de trás, elas precisam ser vistas.